direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, no centro do Rio. Nós hoje vamos falar sobre data centers e toda a demanda de energia que um data center precisa. Se você acha que o computador que você trabalha consome energia e não pode parar, não pode ficar suscetível a picos de energia, que nós vemos aí volta e meia acontecerem, imagina um data center que está gerindo os semáforos da cidade, que está gerindo as informações que toda uma prefeitura está trabalhando, que o Google está operando. Ele não pode parar. Então fica com a gente, que tem bastante coisa aqui para a gente conversar com o Júlio, presidente do Conselho de Inovação da Associação, com o Pedro, com o Siqueira Júnior. Então fica com a gente. De onde o Júlio veio, o que o Júlio já fez, para a gente poder entender e começar a conversar sobre essa demanda de data centers. O mundo caminha para esse lado, né? É isso aí, Ricardo. Ricardo, primeiro, obrigado aí pelo convite. Obrigado, é uma honra participar aí com o Pedro, com o Siqueira, desse nosso bate-papo, né? O podcast é isso, né? E quando a gente fala de data center, né, a gente associa muito a nuvem, né? Assim, hoje tudo está em nuvem. Mas a nuvem não é a nuvem que a gente conhece, né? Então, todos esses dados que a gente está o dia inteiro trocando, fornecendo ao olhar o smartphone, ao consultar uma rede social, eles estão num data center. E não é em um, são vários. E ele existe em algum lugar, E né? ele existe, inclusive, submarinos. Então, assim, essas coisas, essa necessidade de energia, esse consumo de energia do data center, e principalmente a necessidade desse data center estar ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele é fundamental para que a gente consiga consumir esses serviços. Hoje em dia, né, na era da tecnologia, a gente precisa de mais desses serviços que estão online. Hoje em dia a gente faz assinatura eletrônica, a gente faz transmissão do imposto de renda, a gente paga um tributo através da internet, a gente faz o Pix o tempo inteiro, fazendo Pix para qualquer coisa. Então, isso tudo depende de uma tecnologia, isso depende de um data center para sustentar esses sistemas, essas tecnologias e que nos permitam ter essa facilidade no dia a dia. Então, quando a gente traz para o lado da energia, cada vez mais esses sistemas estão surgindo e essa energia é cada vez mais demandada pela construção de novos data centers. Então, acho que é importante a gente estar muito atento ao mercado e saber efetivamente a demanda dessa energia para a construção de novos data centers, para a disponibilização. Hoje em dia a gente fala muito de IA, né? IA, mas a IA requer um processamento enorme de dados. E para que esses dados sejam processados e entregues na velocidade que a gente precisa, quem aqui não usa um chat GPT e fica impressionado com os bilhões de dados que ele lê e o tempo de resposta para aquela entrega. Se não chegar em milésimo de segundo, a gente fala, por que aconteceu que está demorando? Está demorando, essa IA não é mais inteligente, né? Mas ela está varrendo ali bilhões e bilhões de dados e te entregando aquilo ali num tempo absurdo. E ela não só entrega aquele dado, ela faz todo um resumo. Então isso precisa de processamento, tem uma capacidade de processamento. Capacidade é essa que está hospedada em data centers e que naturalmente demandam energia. E essa experiência que eu tenho em construção de data centers já vem de alguns anos, eu tenho 25 anos aí de administração pública, participei da construção do data center da Prefeitura do Rio, construção de sala-cofre, todo o processo de redundância energética para que a gente pudesse ter os serviços para os cidadãos. A Prefeitura oferece mais de 1.000 serviços aos cidadãos, oferece eles através de um data center. E esse data center ele tem ali a garantia, a segurança de funcionamento 24/7. Inclusive existe uma tabela de disponibilidade para a questão de data center, né? do número de minutos que é permitido um data center ficar fora do ar, até porque requer manutenção, e às vezes a manutenção programada é necessária para acontecer, seja para uma troca de baterias, por exemplo, seja para a troca de um gerador, ou seja para a troca de um elemento chave, como por exemplo um quadro elétrico na composição desse data center. Legal, então isso funciona não só no poder público, mas também nas empresas, né? Porque
a gente começa com meia dúzia de computadores e daqui a pouco você está com um servidor na empresa para poder compartilhar as informações de forma adequada e vai crescendo assim, né? Quando você tem um CRM, mas para a gente tangibilizar para a vida real das empresas. A pequenininha com vários computadores e de repente fala, nossa, perdi a proposta que eu estava fazendo aqui para participar da concorrência online daqui a pouco. Epa, não pode parar, você perdeu muito dinheiro se ali parou ou perdeu. Você não tem mais tempo de reescrever tudo aquilo. Exatamente, e tem prazos, né? Então tem muita coisa que tem prazo, brasileiro é comum deixar tudo para muito em cima da hora, né? E às vezes você perde um prazo porque não tem energia naquele momento, ou porque um sistema está indisponível, seja por uma ausência de internet, seja por uma indisponibilidade daquele servidor local. Então hoje você não tem empresa que não utilize tecnologia. Acho que qualquer empresa hoje, por menor que seja aquele mercadinho de bairro, aquele bar, aquele restaurante local, ele se utiliza da tecnologia, nem que seja para entregar uma refeição, entregar algum produto através de um aplicativo que já é amplamente utilizado. Então, isso, a pandemia, ela acelerou esse processo de transformação digital das empresas, mesmo as micro e pequenas empresas. Então, hoje uma empresa não sobrevive sem esse sistema de entregas, porque esse sistema de entregas amplia a capacidade de cliente para aquela empresa, para aquele comércio local, né? E por trás disso tem tecnologia. Então você imagina um computador sem energia, ele não consegue receber o pedido do cliente através de uma plataforma de intermediação, por exemplo. Siqueira, o Júlio é um potencial cliente seu e contou essa história aqui. Assim como vários que estão ali olhando e falam, tá, e aí, o que eu tenho que fazer? O que você precisa saber do Júlio para oferecer alguma coisa ou alinhar para começo de conversa com a história? Vamos lá. Primeiro, um prazer muito grande estar aqui, Ricardo, Júlio. A gente vive um momento hoje de transição energética. As tecnologias, elas se complementam, né? Como é que a gente precifica o tempo? Como é que a gente consegue, né? Tudo a gente consegue dar preço, mas a gente não consegue dar preço no tempo, né? Então, você ter a certeza que essas tecnologias elas vão funcionar é o que a gente faz hoje. Chegou um momento, quando a gente fala de energia, e eu representando aqui o solar, que era você alcançar a redução de custo, é você chegar com a energia em determinados clientes. Então, a primeira expectativa era, eu quero reduzir o custo da minha empresa. Enfim, a gente estava falando aqui que indústrias, né, o insumo, energia, é um dos maiores custos. Então, assim, mas hoje a visão não é só a redução de custo, mas é você ter uma estabilidade nessa energia justamente para que isso não aconteça, para que você tenha certeza que o seu negócio ele vai prosperar, ele vai dar continuidade. Então, de que forma que a gente consegue atender os data centers, de que forma que a gente consegue atender a tecnologia. Com os geradores a diesel, é isso? Não, esquece isso. Hoje a gente tem, e o Pedro vai poder falar um pouco mais tecnicamente a respeito disso, hoje a gente tem o BESS, que é Battery Energy Storage System, que são geradores verdes, geradores com bateria de lítio, que tem uma garantia aí já de 15 anos. Eu acabei de vir da Intersolar agora, e vários players lançando novas tecnologias. Então a gente consegue trazer estabilidade, né, para a demanda dos data centers com esse tipo de tecnologia. Um gerador a diesel, eu falei aqui brincando, mas um gerador a diesel ele tem um time para que ele seja acionado. Parou de receber energia, ele vai ligar o motor e vai começar a fornecer essa energia. Qual é o tempo que leva para uma bateria dessa assumir o fornecimento de energia para um data center? Então, primeiramente, obrigado pelo convite aqui, pela abertura do microfone para a gente, Ricardo, Júlio. Então, é até curioso perguntar isso, porque essa é uma das grandes vantagens, das grandes potências assim, dessa tecnologia que tem começado a aparecer. Eu, inclusive, vim do setor de data center, fazia parte de manutenção e operação de data center.
Então eu cresci e aprendi, como um engenheiro eletricista, a importância de manutenções preditivas, preventivas, corretivas, e a importância que tem de minimizar o tempo de operação desse tipo de data center, desse tipo de importância de coisa. E aí o que acontece? Depois disso, quando eu me migrei para o solar, 6 anos no solar, a gente começa a ver muita sinergia, porque o data center ele precisa da qualidade da energia e precisa da disponibilidade da energia, principalmente. A bateria ela tem uma capacidade de fazer esse fornecimento de energia após o seu acionamento com o sistema supervisório atual, dentro das tecnologias mais recentes, em até 150 milissegundos de uma conversão simples, e em menor tempo numa dupla conversão, quando ele trabalha em paralelo direto com a bateria e da fonte de energia. Diferente dos geradores que normalmente tem um acionamento por rampa, você precisa pegar uma UPS, então você acaba precisando de equipamentos auxiliares para você poder entrar nessa transição de uma fonte de energia para outra, sem o data center sentir, sem você perder aquele pico ali de funcionamento e dar um problema no equipamento. Aí agora até uma dúvida técnica da Pedro Siqueira, eu que venho jurássico de data center, né, da época do data center em gerador ainda, em diesel, que ainda o grande... Não, isso é a vida como ela é. A vida como ela é. Hoje é assim. E a gente passou por uma questão agora recente, no Rio Grande do Sul, vocês viram a questão como o Rio Grande do Sul sofreu, né, em relação aos alagamentos. E quando a gente tem gerador, normalmente você tem um tanque também de diesel, mas o gerador consome alguns litros de diesel por hora. E você tem uma capacidade sem reabastecimento que ela é limitada. 48 horas, 72 horas, não importa. Mas quando você passa por uma condição como o Rio Grande do Sul passou, você não consegue chegar com diesel para manter aquele gerador funcionando. A greve que aconteceu há pouco tempo, ou há algum tempo, dos caminhoneiros que não entregavam combustível. Como é que você toca a tua indústria? Pois é, numa eventual falta de energia, como você reabastece aqueles teus equipamentos com diesel para garantir a continuidade do data center? Então, assim, acho que esse caso do Rio Grande do Sul ele é muito emblemático porque ele mostra isso. Olha, eu tive uma incapacidade de chegar com o diesel e por vários dias. Não foi um dia, não foram 2 dias. Então, como é que fica essa situação quando a gente utiliza esse tipo de bateria? E quanto tempo isso garante, quanto tempo essa energia garante o funcionamento? Ou se esse funcionamento ele é ininterrupto, independente das condições que você tem ali no acesso ao teu data center, à tua indústria, o que quer que seja. Então, essa é uma ótima pergunta. O sistema do armazenamento de bateria, que é o BESS, que é o Battery Energy Storage System, ele como é que ele funciona? Ele tem um sistema supervisório, ele permite você acoplar as fontes diversas de energia que você vai ter, seja do solar, você pode inclusive operar ele em paralelo com o gerador. E aí como é que funciona? Você faz o dimensionamento do seu banco de bateria e da sua energia solar proporcional com a autonomia que você quer, podendo inclusive chegar a 100% de autonomia. Você vai ter um banco de bateria para te alimentar durante todo o período que você não vai ter aquela energia solar produzindo, até porque a energia solar, assim como a energia hidráulica, hidrelétrica, que elas são sazonais, né? Então assim, ela não está presente nas 24 horas do dia, por isso que a importância da bateria em paralelo para você fazer o armazenamento. Então, assim, você consegue fazer o dimensionamento para que ao longo do dia você consiga armazenar energia suficiente, considerando já o seu gasto, para você utilizar durante o período que não vai ter geração. Então, você consegue até uma autonomia de 100%, dependendo do tamanho da sua planta solar que você dimensionou. E da disposição, da importância que você dá àquele tema, né? Porque, evidente, quanto mais você aumenta bateria, mais o valor é mais alto. Sem dúvida. Então, dependendo da importância, se é um data center, ok, eu preciso que ele funcione ininterruptamente. Esse é um produto meu, é uma das minhas entregas. Então, eu vou dimensionar para esse risco. Quando o sistema do arco metropolitano foi projetado lá atrás, que era completamente off-grid, foi projetado para 3 dias sem irradiação. Precisa de 3 dias sem irradiação? É um exagero. Mas ok, é um exagero que a engenharia projetou, precificou
falou, não teremos isso aqui apagado. Então, os painéis fotovoltaicos geravam energia, as baterias armazenavam essa energia, porque era consumido só à noite, né? Armazenavam e você projetou para isso aí. Então, é em função da... É muito do que a gente falou mesmo, né? Então, assim, tem que conhecer o seu negócio e saber o seguinte, quanto tempo o meu negócio me permite ficar fora do ar. E se ele não te permite ficar fora do ar, você tem que ter um data center em Porto Alegre, outro no Rio, outro em São Paulo, outro até em outro país, mas só que aí a gente já entra com a questão da privacidade dos dados, da questão de troca de dados. No entanto, você precisa se proteger, a tua empresa precisa estar protegida dessa descontinuidade do negócio. Mas o empresário, o dono do negócio, ele mais do que ninguém, ele sabe quanto tempo ele consegue ficar fora do ar. Ô Júlio, você sabe uma coisa muito interessante? Na hora de comparar esse custo, uma vez que existe uma alternativa para você ter a manutenção dessa energia, é lógico que é muito importante você ter localidades diferentes. Mas, de repente, ao invés de você ter 3 localidades diferentes ou 4 localidades diferentes, esse custo que você teria da 4ª localidade, você consegue projetar um sistema desse, de segurança, para as 3 existentes. E aí, no cômputo geral para a empresa, pode ser que isso fique menos oneroso, fique mais barato. Então, essa avaliação eu acho que é bastante importante. Não vamos montar o 4º data center por via das dúvidas? Não, peraí, os outros 3 melhor estruturados, com uma infraestrutura melhor, já vão me atender, tá ótimo. E daí vem o conceito de nuvem, né? É a questão do compartilhamento mesmo de espaço. Você imagina se cada empresa que demanda o uso de tecnologia precisasse construir o seu data center. Então, o conceito da nuvem vem um pouco disso. Eu tenho ali na nuvem um conjunto de empresas se utilizando de recursos tecnológicos que também são sazonais e que não requerem um consumo de processamento 24 horas por dia, e você vai alternando aquilo ali. Então você tem um pool, é como se fosse um pool de servidores e de processadores para atender uma demanda, um conjunto de demandas. Então acho que a nuvem vem muito ao encontro dessa necessidade. Vamos otimizar a utilização de recursos, que é um recurso caro naturalmente, e permitir que mais empresas possam ter os seus dados e seus sistemas e as suas tecnologias mais bem protegidas do que quando essas empresas resolvem armazenar individualmente seus servidores. Bom, Siqueira, como é que a gente, nessa linha ainda de atender a demanda dele, o que você precisa saber do Júlio nesse data center, de repente, para diminuir o custo dele, falar, não, Júlio, peraí. Mauro Viegas, que é o presidente do Conselho de Infraestrutura da Firjan, esteve aqui conversando conosco e falou que falta no Brasil é planejamento. A gente tem uma ideia e sai correndo para realizar. Não, você tem uma ideia, senta, chama o Siqueira, chama o Pedro, chama o Júlio. Vamos conversar e entender esse ecossistema que envolve essa minha nova operação. Mesmo que seja uma borracharia, que seja uma operação que já existe, mas está tudo mudando, tudo mudou e muda muito rápido, então você precisa repensar. Precisa de planejamento. Antes, quando você for startup, precisa de planejamento. Aqui no Porto Rio, a gente vê uma grande oportunidade para data centers. Precisamos sentar e planejar. E aqui a Associação Comercial, o Centro de Negócios da Associação Comercial, está pronto. Só para vocês terem uma ideia, são 25 think tanks que nós temos aqui dentro. Então dá para juntar algumas pessoas, algumas mentes que nós temos brilhantes no Rio de Janeiro e pensar junto, peraí, mas e a logística? Pô, mas data center, logística, sim, os funcionários precisam chegar, os equipamentos precisam entrar e vários fatores. Então a gente precisa planejar. Nesse planejamento, como é que funciona? Então, para falar sobre isso, eu vou falar sobre um momento disruptivo, né? Tudo que é novo, eu acho que essa mesa aqui está trazendo muito isso. Parabéns para o Júlio, parabéns para você, Ricardo. Porque tudo que é novo a gente tem que debater, porque senão o viés sempre vai ser de payback. Tudo que é novo a gente tem que entender
para entender o objetivo. Qual é o maior objetivo? No solar, e aí fazendo uma comparação, muitas das vezes o cliente está preocupado com o CAPEX do produto, quando na verdade ele tinha que se preocupar com a geração, com a rentabilidade dele. Quando a gente faz comparativos, assim, não existe hoje investimento que traga uma rentabilidade maior com segurança, porque ele é dono da sua própria energia, quanto ao solar. Então, eu acho que o que tem que fazer? Esse planejamento e entender qual o objetivo, né? O objetivo é ter a segurança da sua operação funcionando? Isso tem a ver com investimento? Qual o prejuízo de não ter? Né? Eu acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: beleza, esse é o investimento e esse é o valor que eu vou pagar por ter. Mas qual é o prejuízo de eu não ter isso funcionando? E aí, a partir dessa pergunta, a gente entender o planejamento e como é que a gente como é que a gente consegue fazer para que esse payback ele funcione de maneira mais curta, porque no final das contas... Com uma visão mais global. Mais global, porque prejuízo não tem payback. Ela tem que ser comparada ao quê? É caro, mas é caro comparado ao quê? Senão você olha e fala, não, então eu vou comprar um gerador a diesel. O Pedrão aqui, o Paulo, eles já sabem mexer, quando dá um probleminha, eles vão lá e dão um jeito deles. Tá resolvido. Peraí, é isso que vai resolver? Você é uma empresa que está pensando no impacto que você está gerando na sociedade. É diesel. E qual é a saída? Tem um monte de saída que a gente vai conversar e continuar conversando aqui. Então eu acho que é por aí, né? E fora os incentivos de selo verde, né? Quer dizer, que na verdade o BES não deixa de ser um gerador verde. Por quê? Porque não está consumindo diesel, a manutenção ela é mínima, diferente de um gerador que tem outros mecanismos ali que podem dar problema. Então, eu acredito que esse momento é o momento da gente realmente trazer à tona e entender. Silencioso, né? Não faz barulho. Não faz barulho, né? Tem vários benefícios. Outras vantagens, né? A gente tem que pensar assim na questão ambiental, não tenha dúvida. A gente precisa preservar o mundo que vivemos, né? Se a gente consumir tudo que tem no mundo de uma forma desordenada, a gente não vai deixar um legado para as nossas gerações. E acho que é importante falar também dessa questão da transição, né? Porque existe um legado. Quando você fala de legado, existem os data centers de 2010, por exemplo, que ainda eram de geradores. Como que a gente faz para estar fazendo essa virada, né? Essa virada de chave entre esse legado antigo, que daqui a pouco já vai ter a necessidade de realmente trocar, apesar de um gerador durar 20 anos, se bem feita a manutenção, mas daqui a pouco a gente vai ter que começar a reverter isso. Então acho que é importante esse olhar também. Mas o Salles falou da questão da região do Porto, né? Acho que é importante a gente tocar nesse assunto. É uma região que a gente vem acompanhando e vem percebendo o desenvolvimento dessa região. Naturalmente, existem incentivos fiscais para que as empresas se estabeleçam naquela região, mas isso mostra também a necessidade de energia naquela área. E a necessidade de, talvez, a construção de um data center. A gente está vendo aí a Rua da Cerveja, já tem a primeira fábrica, primeira cervejaria já vai começar a produzir ali, consome energia, consome água. Então, assim, todo esse ecossistema que está sendo formado ali, e que é muito positivo, né? Porque ele atrai empresas de qualquer porte. Uma grande empresa, quando se estabelece ali, você precisa de um restaurante do lado, você precisa de uma farmácia, para que aqueles trabalhadores ali tenham condições de acessar isso tudo. Eu passando pelo centro hoje, vim pensando, eu falei, cara, quando eu viajo, normalmente eu busco ficar no centro da cidade que eu viajo, porque em tese ali tem tudo, né? Aqui no Rio é um pouco diferente, né? Ninguém vem para cá para ficar para o centro. Então a gente precisa de fato reocupar o centro. E existe um trabalho aí da própria Prefeitura do Rio no estímulo à ocupação do centro. Eu acho que isso passa por transformar muitos prédios comerciais em prédios de moradia, porque a gente precisa trazer. É triste você passar aqui de tarde, num sábado à tarde, o centro vazio, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro. Olha, com tanta história, eu até tô surpreso, viu? Eu tenho passado, Júlio, aqui final de semana e tenho pego o trânsito. Eu falo, nossa, mas estou pegando trânsito no centro, hoje é sábado, 2 da tarde, que domingo. Bom, né? Então, assim, eu estou bastante essa feliz promoção está acontecendo, sim, né? sim. Então, assim, a gente tem tantos prédios históricos, tantos prédios bonitos aqui no centro da cidade. Então, a gente precisa movimentar isso. Acho que a região do Porto, que é muito perto daqui, já trouxe isso. A gente teve, na semana passada, o Rio Innovation Week,
quem teve a oportunidade de participar, eu sei que o Siqueira participou, o Pedro também, o Ricardo também, vocês viram como estava o movimento. Eu nunca andei num VLT tão cheio como eu andei naqueles dias. Era difícil entrar no VLT. Rio de Janeiro, novas experiências positivas. Eu nunca imaginei na vida que eu ia pensar assim, cara, eu estou feliz andando num VLT cheio, entendeu? Porque é um baita equipamento que normalmente anda vazio. Mas eu acho que esse processo de ocupação tem sido muito interessante e boas empresas estão vindo. A gente tem o exemplo do Porto Maravilha ali, né, que veio, o Empatec também. Então, assim, você tem ali já uma turma com 100 alunos funcionando, você tem um grande espaço de cowork, e aí já pega um gancho para entrar na jornada da inovação nessa área. Que a gente legal. Fala sobre isso, Júlio. Eu acho que é legal falar da jornada da inovação na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu vou só dar um spoiler, né, porque a gente está aguardando isso aí meio que a 7 chaves. Mas quando a gente fala da apropriação da tecnologia pelas empresas, a gente não pode deixar de lado, a gente fala de inovação, inovação é para todos, ela não pode ser uma inovação seletiva. Então não pode ser inovação só as grandes empresas. Pelo contrário, acho que 60% das empresas que fazem parte da Associação Comercial do Rio de Janeiro são pequenas e médias empresas. Então a gente precisa ter um olhar, quando a gente fala de inovação, a gente precisa ter um olhar para esse público. E quando você aplica a inovação para resolver um problema, e não estou falando de inovação por inovação, estou falando da inovação de realmente conhecer o problema daquele empreendedor, daquele empresário, e você desenvolver alguma solução que sirva para ele, mas que a gente sabe também que pode servir para outros empresários do mesmo ramo. Então, essa é a nossa missão aqui na Associação Comercial, é apoiar os micro e pequenos empresários. Porque os grandes, eles em tese já estão resolvidos, já tem uma governança muito grande, já tem investimento, mas esses pequenos empresários, talvez eles não tenham acesso às tecnologias que essas grandes empresas têm. E que precisam, né? Que precisam. As grandes empresas precisam dos pequenos e micro no seu ecossistema. Não tenha dúvida. Então, assim, é papel da associação também ter um olhar para o micro e pequeno empresário, e é isso que a gente quer desenvolver com a jornada da inovação. A gente levar a inovação para todos, e todos mesmo. Desde o pequeno, desde o cara que tem, sei lá, uma pequena padaria, um pequeno negócio no bairro dele. Esse cara precisa de inovação para ele melhorar o público dele, melhorar o serviço que ele oferece, melhorar o produto que ele oferece. Então é isso que se propõe a jornada de inovação, que a gente vai lançar em breve, mas eu vou ficar aqui só no spoiler, não vou contar muitos detalhes. Você que está assistindo a gente, vai lá, aproveita, já se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser comunicado, porque daqui a pouquinho o Júlio está contando a história, essa história que ele está liderando aqui, e o Centro de Negócios vai trazer para você. Vai trazer para você. O importante é o seguinte, você está vendo a turma que é muito bem capacitada, mas não faremos o verão que a gente pode fazer sem você. Então vem participar desse jogo, porque você só vai mudar a sua vida com capacitação e transpiração. E na hora que você começar a mudar a sua vida, você muda a vida do local ao qual você pertence. Então, vem para cá participar com a gente. Mas conta, Siqueira, conta mais pra gente. Pedro, então vamos lá. Desculpa te interromper, Siqueira. Já está acostumada comigo e sabe que às vezes eu interrompo mesmo. Não, isso aí foi muito bem colocado, que é um ponto muito importante. Né? A gente tem feito algumas palestras de educação, de conscientização. Fizemos uma em Construção José, numa maior feira de construção civil do país. A gente também tem feito uma jornada de conscientização nos bombeiros, porque quando a gente fala de sustentabilidade, é importante lembrar do tripé da sustentabilidade, né? Que não só a parte ambiental e econômica, mas também principalmente a social. Então, assim, quando a gente fala de transição energética, é importante lembrar que a energia ela não é só um commodity, assim, ela está diretamente associada com a qualidade de vida do pequeno empresário, do morador local. Se ele tiver acesso, por exemplo, a mais tecnologia, com um computador, um ar-condicionado, ele vai conseguir desenvolver melhor, ele vai conseguir estudar melhor, se desenvolver. Então, assim, toda a tecnologia, todo o avanço de civilização está diretamente relacionado com a sua disponibilidade energética. Por isso que é importante esse desenvolvimento, esse acesso a novas tecnologias, novas gerações de energia.
E é aí que a gente vê que a solar ele tem crescido muito, vai crescer, vai continuar a ser realidade. Então, assim, a gente, de um tempo para cá, começou a ficar comum, a gente passa na rua, vê uma casa com energia solar, vê um prédio com energia solar, vê um estabelecimento com energia solar. E isso daí acaba fomentando o desenvolvimento local, a parte econômica da cidade também, principalmente. E é aí que a gente tem feito esse trabalho, né, Siqueira? A gente, de perpetuar essa informação, trazer essa elucidação para as pessoas. Inclusive, agora, na última quarta-feira desse mês, em Campos de Goytacazes, o Pedro vai estar fazendo uma palestra para o comando do Corpo de Bombeiros de Campos de Goytacazes, porque assim, a primeira vida que o combatente tem que preservar é a dele, né? E ele fala um pouco da palestra sobre isso. Já aconteceu nos Estados Unidos, a gente sempre compara, né, nosso mercado ao que já aconteceu. E há 10 anos atrás, normas técnicas estavam sendo estipuladas lá nos Estados Unidos. E a gente tem feito um trabalho para que aqui no Rio de Janeiro também a gente tenha normas técnicas para a parte do solar, porque essa parte de segurança ela é muito importante. Olha... E falando sobre educação, né, um dos desafios, e aí de todo o setor que é disruptivo, de tudo que é novo, é justamente a qualificação da mão de obra. Então é muito importante também, assim, o mercado solar é um mercado de muita oportunidade, né? Existe a neutralidade das tecnologias. Quando a gente fala do solar, não quer dizer que é melhor do que outro tipo de energia, mas a demanda é tão grande que quanto mais energia a gente gerar, e o solar é muito democrático, você consegue, num curto espaço de tempo, com a metragem mínima possível, você já consegue ter autonomia, seja para residência, seja para o comércio. Mas quando você falou sobre educação, é muito importante também que os profissionais que se qualifiquem, porque demanda, ela cada vez mais vai aumentar. O solar hoje, ele já emprega mais no mundo que o óleo e gás. Inclusive as empresas de óleo e gás já mudaram o seu brand, se posicionando como empresas de energia, porque existe a Agenda 2030, né, que é a descarbonização do mundo. O Brasil está envolvido com isso também. Meio a discussão de G20, exatamente, de COP e por aí vai, né? Então, assim, essa é a educação. Eu acho que tudo começa na educação. Você falou que é capacitação e transpiração, né? Capacitação e transpiração. Então, isso aí tem que estar em voga. E quando a gente fala da Green Solar, a gente se posiciona como referência. Então, fala assim, nós não somos concorrência, nós somos referência. O que a gente quer é levar a tecnologia para a população, a tecnologia para o mercado, porque quanto mais gente capacitada, mais nivelado fica o mercado e a população acaba se beneficiando disso também. Bacana, olha, eu me dou por satisfeito com essa conversa de hoje e acho que nós precisamos desdobrar. A gente precisa falar mais sobre BESS, entender essa questão da segurança é muito importante. A gente vê aí, o carro não pode ser, o carro elétrico não pode ser abastecido ou alimentado numa garagem de subsolo. São Paulo está liderando essa conversa. Então, eu acho que a gente pode também abrir, e aí o soldado que está na fila é você e o Pedro, para a gente conversar sobre essa questão de segurança e talvez fazer uma conversa com o comandante do Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro. A gente fazer uma conversa aqui para que as pessoas entendam. Não é impossível, só precisa seguir algumas regras. E quais são essas regras para que ele possa, o síndico que está lá assistindo, projetar na sua garagem? Porque o meu irmão comprou um carro elétrico e não tem como abastecer. Opa! Aí o síndico tem um monte de medo. Será que não existe alternativa? Existe. Qual é essa? Vamos fazer essa conversa aqui. Não, então. Segurança energética, né? Quando você faz um projeto solar, na verdade, assim, para falar sobre isso, eu preciso fazer entender qual a responsabilidade da concessionária, né? A concessão, ela é de linha de transmissão. Então, a concessionária ela é responsável de levar a energia do ponto A ao ponto B, de dar segurança da energia chegar nas residências, no comércio, enfim, nos pontos de energia. Quando você faz o solar, o que você faz? Você é detentor da sua própria usina, você é dono da sua energia. Então, seja um condomínio
que muitas das vezes a gente já consegue atender a carga, a área comum do condomínio. Tem condomínios que pagam 20, 30 mil reais de conta de energia, a gente consegue reduzir isso para 2, 3 mil reais. Entendeu? Então, assim, a diferença. Isso reverte para os condôminos que pagam menos conta de luz, né? Então, e fora a segurança. E aí entrando também com a parte de baterias, quer dizer, você consegue também, hoje, alguns condomínios, lá na Ilha do Governador, que está vivendo, eu sou insulano, né? Moro na Ilha do Governador. Inclusive, nós somos o primeiro CNPJ do estado do Rio de Janeiro e a energia solar no estado do Rio de Janeiro começou na Ilha do Governador, porque a gente era lá da Ilha do Governador, hoje a sede fica na Barra da Tijuca, mas toda a história da energia solar aqui no Rio começou ali na Ilha do Governador. Então a Ilha do Governador está tendo muito pico de luz, pessoal perdendo luz, a própria concessionária teve que se movimentar, mudando, colocando geradores. Você passa na ilha ali, tem vários geradores. Então, assim, a população... Gerador a diesel, né? A diesel. O que aconteceu lá? A demanda energética cresceu de uma forma que a rede não suportou, ela precisava de uma obra de reforço. Pela ilha, pela natureza física dela, ela é uma ilha, né? Ela está fora da terra, né, mãe. E aí o que acontece? Essa obra é complicada, é difícil. É igual, por exemplo, quando a gente fala do crescimento populacional de uma região, por isso que eu falo da importância disso estar linkado com o fornecimento de energia. Por exemplo, a gente fala, o centro virar um novo ponto de referência residencial, fomentar o comércio. Aí você tem que lembrar o seguinte, como é que é a rede desse local? Por exemplo, o centro tem muita coisa subterrânea, muita coisa antiga. Então, assim, você vai ter que fazer uma obra de reforço, uma reforma que às vezes é enorme, assim, anos, é uma coisa bem complicada. E qual é uma das soluções possíveis? Quando você descentraliza a geração de energia, que é a energia solar, por sua natureza, ela é descentralizada, né? Que você consegue colocá-la próximo da carga, você acaba diminuindo a demanda energética daqueles pontos, porque aquela unidade, aquele comércio, aquela residência, ela está sendo atendida pela própria energia que ela gera. E a própria Cidade da Música, um exemplo típico disso, a Cidade da Música, quando foi concebida, tem lá um parque solar, porque senão talvez teria que sobrecarregar alguma subestação ali próxima, e eles fizeram para poder atender a demanda na carga mesmo. Legal. Outra conversa que a gente vai precisar ter é essa questão da infraestrutura no centro do Rio para o desenvolvimento, porque definitivamente, quando você tem a área residencial, o consumo no horário de ponta vai aumentar. E se eu não tenho infraestrutura para atender aquela demanda, eu vou botar e vou ter um problema lá na frente. Mauro Viegas, lembrando, nós precisamos de planejamento, então vamos ajudar a prefeitura, porque ajudando a prefeitura a gente está ajudando o desenvolvimento, a gente está ajudando o empresariado, né, Júlio? Não tenha dúvida, e realmente há essa inversão, né? Quando você tem uma empresa no centro funcionando, ela funciona de 9 às 18. Uma família é exatamente o contrário, né? É de 18 às 9 da manhã. Mas, Salles, assim, até para fazer aqui minhas considerações finais aí, parabéns aí mais uma vez por mais um podcast de altíssimo conteúdo. E queria fazer um convite aqui. A gente, na semana que vem, a Associação Comercial promove o 2º Fórum Rio Empreendedor, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Queria convidar a Green Solar. Não sei se a Green já é associada, mas se não... É associada. Que vem. Então, já sendo associada... Isso aqui é time de associado. Então tá bom. Quem está no time está junto aqui com a dentro. gente. E aí é importante que vocês participem também. São 3 dias de um conteúdo muito bom. Isso está lá no site do evento. E certamente assuntos de energia serão discutidos, porque o nosso grande Gabriel vai estar ali conduzindo também um dos painéis. Mas é importante que vocês participem, que tragam esse conhecimento de vocês e deixar para convidar todo mundo, né? Porque quem não é associado, que está nos assistindo, que venha conhecer, que participe aí é uma grande oportunidade para entender como é que funciona esse ecossistema, né? Sim. É um grande ecossistema que é muito interessante e que isso aqui faz parte. O RJ+, essa casa de negócio aqui que o Ricardo Salles conduz de uma forma tão brilhante, que oportuniza a participação de muitas empresas. Sob a égide do Josier, que é um visionário. Não tenha dúvida, o Josier, o nosso presidente, é uma figura fora de série. Então, acho que é muito importante esse tipo de participação. E eu acho que é isso. Quem ainda não é associado, que seja associado, porque você vai ter a oportunidade de participar disso tudo aqui. Obrigado, Ricardo, mais uma vez.
Obrigado, Siqueira. Obrigado, Bruno, aí. Obrigado pelo ensinamento. Saí daqui com mais conhecimento do que eu tinha, não entendia nada disso. Só sei um pouquinho de data center, mas ainda um pouco da antiga. Bacana, bacana. Maravilha. Também queria agradecer pela oportunidade aqui de falar, porque obrigado, Ricardo, Júlio. A gente fala muito de solar, a solar aqui no Brasil, ela já tem uns 12 anos de início, né, de legislação, só que a gente ainda está engatinhando. Isso daí é uma tecnologia que lá fora já está utilizada há mais de 40 anos. O sistema solar mais antigo no mundo está na Alemanha, já está funcionando, se não me engano, há uns 43 anos. Então, assim, você vê que a gente ainda está no comecinho, a gente ainda está começando a desenvolver, começando a falar, por isso que é importante a gente trazer essa informação, por isso que é importante esse trabalho de conscientização que a gente vem trazendo, para poder difundir, para a gente poder entender que isso é algo que vai fazer, já faz parte do dia a dia, algo cada vez mais comum, e vai se integrar com as tecnologias atuais para a gente poder cada vez mais desenvolver, cada vez mais trazer inovação, trazer coisas novas aqui para o mercado. E é bacana isso que você está dizendo, porque não é uma coisa simples. Você não encontra na esquina o profissional capacitado, ou talvez nem profissional seja, para chegar ali, ligar os fios e falar, tá aí. Aí me liga uma grande concessionária falando, Ricardo, eu preciso que você me diga, porque eu não estou tendo a quantidade de energia do projeto que nós compramos nos nossos parques. Não é algo tão simples, porque o que acontece? Como é uma coisa nova, desenvolveu de uma forma muito rápida, acabou que houveram muitas pessoas querendo se interessar, querendo começar a trabalhar com isso, porém muitas das vezes sem a informação, sem a capacitação correta. Por isso que, inclusive, na Green Solar a gente tem um modelo de franquia para replicar o nosso conhecimento, para a gente poder instruir quem está querendo começar a trabalhar com isso, para trabalhar da forma correta. Bacana. O que aconteceu no ano passado? Existia uma quantidade muito grande, que em 2022 houve um grande boom assim, dessa tecnologia, por causa do preço de mercado. Só que em 2023 a gente viu mais da metade dessas empresas, desses profissionais começaram a trabalhar com isso, quebrando, fechando, parando de trabalhar. Por quê? Porque ele começa a trabalhar sem essa informação, só que é um sistema que dura muito tempo, são 20 anos de utilização do sistema solar. Ou seja, os problemas começam a aparecer. Se você não faz da forma correta, depois do primeiro ano, no segundo, você começa a ficar atolado em problemas. Siqueira, Júnior. Ricardo, querido, queria te agradecer o Júlio, né? Para a gente é uma honra estar aqui falando desse tema tão relevante. Falando que a gente está aqui em nome do Maurício Ribeiro, que é o nosso CEO, né? Que é conselheiro do Conselho de Energia. Do Conselho de Energia, legal, né? Está lá com o Gabriel. Convidar você que é empreendedor, que quer conhecer o segmento de energia, como o Pedro falou, a Green Solar lançou o seu modelo de franquia. Nós não somos concorrência, somos referência, estamos fazendo isso há 12 anos, o mercado tem 12 anos, a gente faz 12 anos dia 6 de fevereiro. Então, assim, todas as dores que o empreendedor, e aí Júlio falou muito bem sobre esse pequeno empreendedor que está começando, que está suando, né? Suando a camisa para poder, a gente consegue encurtar esse tempo. A gente tem cases já internos de pessoas que já eram do segmento, venderam, 20 usinas em um ano, em 2 anos de trabalho, e em 1 ano com a gente já vendeu mais de 80 usinas. Então, assim, a gente consegue potencializar esse empreendedor que já é do segmento, e quem não é, a gente dá todo o treinamento, toda a capacitação. Então, se você é empreendedor, quer entender um pouco mais sobre o segmento, entre em contato conosco. A Green Solar vai ter aí todo o prazer de te atender e fazer você performar. Legal. Você que está assistindo a gente, vem para cá, porque com capacitação e transpiração isso funciona. E se você ganhar mais dinheiro, se você ficar milionário rapidinho, isso vai fazer com que o Rio de Janeiro melhore, mas melhore com segurança, com qualidade de serviço, com qualidade de produto. Então fica com a gente que tem muito mais aí.